Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos continuar o estudo do Livro do Céu, volume 2 ao 10, e finalizar esses dois últimos trechos, né, para a gente seguir os outros trechos. Então, esse trecho aqui é do dia 10 de março de 1909. O Pai só faz uma coisa com Jesus. Jesus dá-se continuamente às almas. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, com o menino Jesus nos braços. Eu disse-lhe: diz-me, meu querido, o que faz o Pai? E ele: faz uma só coisa comigo. Assim, o que faz o Pai, faço eu. Olha que interessante, porque Jesus estava nos braços dela. Então, não está só Jesus, né? É a Santíssima Trindade. Eles vivem numa unidade. Não tem isso assim, tipo, o Espírito Santo sai como se fosse uma família assim. Não tem isso. O Espírito Santo sai e o Pai não sabe o que está fazendo. O Jesus, cada um faz uma coisa diferente. Não. É uma só unidade. Então, os planos deles, tudo que eles fazem é na divina vontade. Tudo é a divina vontade. Então, o que o Pai faz, o Filho faz e o Espírito Santo faz. Onde está o Espírito, está o Pai e o Filho também. Por exemplo, na comunhão, quando o sacerdote vai ofertar o pão e o vinho, aí ele fala: mandai vosso Espírito Santo, né? Para que essas oferendas, ali está chamando a Santíssima Trindade toda. O Pai, o Filho, que vai estar no corpo, né? Na Eucaristia, o Espírito Santo. Então, quando você comunga, não é só o Filho, né? Mas tem o Pai e o Espírito Santo. Então, eles estão sempre unidos. Eles são uma só, um só Deus em três pessoas. Mas é tudo numa ordem, numa unidade. Não foi assim. Teve o tempo do Fiat Criador e o Pai agiu. Depois teve o tempo da redenção e agiu Jesus. Aí tem o tempo da santificação, age o Espírito Santo como se fosse um tempo para cada um. Não. Eles fizeram tudo e tudo já foi feito, estabelecido, né? Com a participação dos três. Todos os três juntos em cada momento. Então, eles sempre esteve unidos, né? Em tudo. Então, olha que maravilha, né? Na formação do mundo, de cada um de nós. Sempre estão juntos. Então, que Jesus não faz algo diferente do Pai. Por que não? Porque todos obedecem essa vontade divina, todos são regidos por essa vontade divina. Essa vontade divina une tudo. Então, não tem como entrar na unidade divina e não agir junto com Deus, não agir junto com Jesus, não agir junto com o Espírito Santo. Não tem o eu, não tem o um, né? É uma família que age, então você participa desses efeitos. Então, todos que estão ali, nessa unidade, você participa. Aí entra a Nossa Senhora, Luísa,
E nós somos chamados a viver nessa mesma unidade. Só multiplicando, né? Entrando nessa unidade do Divino Filho, só multiplicando a, a glória de Deus, só aumentando, só multiplicando os atos dele, né? Passeando nos atos dele e multiplicando, né? Trabalhando nessa unidade junto com o Criador, cooperando. Então, qualquer marca que tem que ser do Filho da Divina Vontade é o quê? É ele saber que aquilo que ele está fazendo, Deus está com ele também. Uma só coisa Deus está fazendo comigo. Então, os olhos de Deus estão ali, naquele ato que você está fazendo. E nunca vê Deus distante, nunca vê assim como se... Ah, Deus não está nem aí porque você está fazendo, é ele fazendo outras coisas lá no céu e pronto. Não é assim. Não, você é o quarto de Deus, né? E ele quer morar dentro de nós e agir, né? Fazer as coisas em nós. O Fiat dele tem esse poder de fazer tudo. Então a gente precisa desaparecer para o Fiat agir. E esse Fiat é a ação do Pai na nossa vida. É a ação do Filho, é a ação do Espírito Santo. Não é à toa que ele fez o homem assim. A memória, inteligência e vontade. Ele fala que representa a Trindade. Por que será que Deus nos colocou assim, essas três potências da alma? Memória, inteligência e vontade. Hein? Elas falam de quem? Da Trindade. Então, a ação do Filho é a ação do Pai e do Espírito Santo. Então, a ação do Filho da Divina Vontade precisa ser a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa estar nessa unidade com eles. Não fora disso. E só na Divina Vontade. Por quê? Por que que não tem como ser em outra vontade? Porque eles têm a vontade divina. Então, quando a gente faz na vontade humana, estamos fazendo na vontade humana. Não na vontade divina, que é a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quando fazemos na vontade divina, aí sim, fazemos na vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por ser na vontade divina, carrega as bênçãos de Deus. O Pai pode mandar poder naquele ato, né? Porque aquele ato realmente é divino, então não é para reconhecer, não é para no humano que você busca nada, né? Tudo vem de Deus. Então você está agindo no eterno, né? Na eternidade. É um ato divino, de valor divino. Então, tá o Pai dando seu poder, tá Jesus dando sabedoria, tá o Espírito Santo derramando amor. As três divinas pessoas, a sua pessoa humana que se torna também divina, unido a eles. E aí, então, você pode falar, eu estou também junto com eles. O que eu faço com o Pai. Eu faço uma só coisa com Deus. Porque você volta para a ordem. Só se pode fazer uma só coisa nessa unidade se você ficar no seu posto, no seu lugar. Na ordem para a qual você foi criado. E outra coisa, não só você dizer que o seu Pai faz com você, se tomar aquela ação como a ação que Deus quer que você faça naquele momento. Mas você também se tornar participe de tudo que Deus faz. Você girar nos atos de Deus que já existem, né? Do Redentor e do Santificador que sempre existiu, o ato dos três, e você poder também dizer que você também junto com eles, cada conhecimento que você vai tendo, você vai se identificando com eles. Você vai dizendo assim também, assim, o que faz o Pai, faço eu. Então, Deus ama, eu amo, né? Então, você entra também nessa família mesmo, né? Você não se vê sem o Pai, nem vê o Pai longe de você também. Isso é maravilhoso, gente, porque a gente está numa realidade assim de que as pessoas não acreditam na santidade. Acreditam nessa presença de Deus que te ajudando, te abençoando. Não acredita que pode pedir Deus força assim para fazer uma ação. Não acredita que Deus pode, vamos dizer assim, se valer de coisas pequenas.
A pessoa pensa que aquilo que ela faz não tem valor eterno nenhum, então ela só faz por finalidades humanas e ganha os efeitos do humano. As obras dela se tornam ferro, mas para ser ouro, precisa estar na vontade divina. Então, o problema não é a visão do Pai em relação a nós, é nós em relação a Ele. É problema sim, a vontade humana sem Deus é problema sim. Deus vê naquele ato ali carregado de amor próprio e não tem como. Não tem como Ele receber como o dele. Não é a vontade querida dele não, porque não está na divina vontade. Né? A pessoa sempre pega alguma coisa de si, então ela rouba, né? Ela sempre tira para ela uma porcentagem, né? É como se ela ofertasse um ato para Deus e falasse: 20% é meu, 80% é seu. Os 50% é meu e 50% é seu, né? Então não tem essa relação assim de abandono, de confiança, né? Hoje em dia você fala assim que Jesus pensa na minha mente, o que eu penso é Ele que pensa. Jesus amado, dá até guerra, né? Que as pessoas não crê nisso, nessa função. Mas a vida na divina vontade, a cada etapa é para caminhar para essa função. De forma que você esteja também convencido. Não adianta você ler no livro do céu e não estar convencido disso, né? Então, à medida que você for vivendo cada vez mais se aprofundando na vontade divina, é para caminhando para essa função. De modo que você não vai se ver mais separado do Pai, não. Ah, eu quis isso e Deus quis outra coisa, não. Entende? Mas é o que foi falado. Você vai ver que o que você fez é o que Deus permitiu, é o que Ele quis que você fizesse. Mas nunca você vai ser uma pessoa lúcida. Você vai saber separar as coisas. Ele nunca vai te pedir algo contra a verdade, algo contrário a Ele. Você não vai poder atribuir a Ele, né? Você não vai nunca fazer algo assim absurdo e falar assim: ah, eu fiz com Deus, é Ele que quis fazer. Nunca. Nunca. Né? Então, é um caminho de muita lucidez, muita assim, coerência. Porque aí você vai conhecendo Deus e sabe as atitudes que são dele e as que não são. Então, na verdade, o que não é dele é para rejeitar. A gente vai rejeitar também. Porque a gente vai querer fazer com ele o que ele faz, falar o que ele fala, né? Então, as palavras que ele não fala, por exemplo, na nossa boca, a gente nunca vai considerar. Por exemplo, você não vai ver Jesus falando assim: eu sou revolucionário, eu vim para fazer uma revolução, eu vim para destruir essas estruturas aí de dominação dos povos e fazer uma nova constituição. Tipo assim, palavras assim, ou palavras, vai lá, briga mesmo, vai lá, derruba tudo. Tipo, não vai mandar você fazer uma violência, não, força mesmo. Você tem que forçar essa pessoa mesmo. Enquanto ela não aceitar a minha verdade, você pega ela pelo pescoço. Tipo assim, aí você vai ver Jesus como ele é. Então, quanto mais você conhecer ele, você vai saber o que é coerente e o que não é. O que é dele e o que não é. Então, ele não vai te pedir. Realmente, a linguagem dele vai ser a linguagem dele. Ele é imutável. Do jeito que ele foi, ele continua sendo. Então, quando ele tiver que ser firme, ele vai ser firme. Então, você vai entender também em situações que você vai ser firme porque ele é firme. Entende? Então, você vai conhecendo ele. Conhecendo os modos dele. E vai entendendo aquilo que ele não faria com você. Por que ele não faria com você nunca? Você nunca vai poder falar assim: eu faço uma só coisa com Deus. Você vai pecar com Deus? Entende? Isso seria incoerente. Você vai. Vou assaltar o banco. Você não sabe, coisas assim, nada a ver, né? Então, você não vai falar, faz uma só coisa com Deus, uma coisa errada. Nunca, né? Ao contrário, é uma coerência muito grande. Porque você vai conhecendo ele e sabe o que ele nunca faria. Ao contrário, o que vai acontecer é que você vai se identificar com ele ao ponto de dizer: nossa, se o senhor não faz uma coisa dessa, eu também não. Entende? Eu também não. Também não faria uma coisa dessa aí, não. De jeito nenhum. Não faço de jeito nenhum isso aí, não. Também de jeito nenhum não faço, não.
Só abomina isso, Senhor? Abomina também. Automático, abomina agora. Se eu não sabia disso, abomina agora esse pensamento. Esse pensamento é humano, Senhor. Abomina agora, entende? Você vai se configurando a Ele à medida que você vai conhecendo Ele, porque você vai colocar na sua vida, né? Aquelas experiências que você tiver e se adaptando, né? Como que Jesus faz numa situação dessa? Como que é Jesus? Como que é Jesus nessa situação? Entende? Aí sim você vai poder confirmar que realmente o que você faz com ele. Então tem um conhecimento, tem uma consciência. Entende? Você está cheio de pensamento humano, de vontade humana e fala, Deus está reinando em mim. Ele fala comigo o tempo todo. Então, entende? Tem que conhecer o falar dele, né? Tem que ter uma coerência muito grande, né? Você tem aquele momento em que você vê o que é errado justamente pra você correr, pra você ver que aquilo ali não tem nada a ver e se confirmar mais com Jesus, né? E se estreitar mais com Jesus. Não querer pegar Jesus e levar ele pro errado, pro humano e falar, não, mas eu estou pensando humanamente com Jesus. Estou na minha vontade humana com Jesus. Não existe isso, porque Jesus tem vontade divina, né? Então, para aquele ato seu, para aquele pensamento seu, para aquelas atitudes suas, aquelas palavras serem divinas, precisa estar conforme a vontade divina. Precisa estar sendo alimentada dessa fonte. Entende? Então a gente é tipo um rádio velho, né? Custa pegar a frequência, né? Então, para ser ajustado, para ser só uma coisa com Deus, estar em sintonia. E para estar em sintonia com Ele, a gente precisa estar nessas verdades, absorver essas verdades, encarnalizar mesmo. Encarnalizar o Pai, precisa conhecer o Pai, precisa conhecer o Filho, precisa conhecer o Espírito Santo. Como é o falar do Espírito Santo? Como é o falar do Pai? Como é o agir do Pai? Como é o Filho? Então, são um só Deus, mas em três pessoas. E então precisa conhecer bem eles, sabe? Aprofundar, né? E eles nos abrir as portas, né? Nos deixar todos os caminhos para isso, né? Ninguém pode falar que está sem possibilidade, né? Porque ele trouxe de uma forma assim, possibilitou de uma forma que pudesse chegar para todo mundo em um tempo em que a internet, você pode ver gente com muita coisa que não tem, nunca teve na vida, mas um celular tem, né? Uma internet tem. Então, assim, ele facilitou o máximo, né? Trazendo esses conteúdos para justamente a gente poder conhecê-lo, né? Abrir o seu coração com esse testamento de amor, que é o livro do céu. Ele falou que é um testamento de amor, então ele deu todas as possibilidades para todos nós. Então, para a gente justamente viver unido a Ele. É o que Ele quer de nós, é o que Ele quer. Almas da divina vontade que façam realmente uma só coisa com Ele. Trabalhar com Ele nos propósitos dele, largar os interesses humanos, os propósitos humanos. Para quê? Querer ser confirmado pelo humano, querer aplauso humano, né? Para que isso, holofotes, né? Para quê? Quanto menos contentamento aqui é melhor, né? Então, é muito melhor quando a gente está conforme o que Ele quer. Porque a gente foi feito para isso. E não fazer isso é estar sempre fora da órbita, sabe? Sempre fora do propósito. Então eu acrescentei. E com os santos, o que você faz? Primeiro, ela perguntou com o pai que Jesus faz uma só coisa. Faz uma só coisa comigo. Por quê? Por causa da vontade divina. Estou na unidade do Fiat. Na unidade do Fiat está tudo em equilíbrio, em ordem, concordância.
Agora ela pergunta para Jesus: e com os santos, o que você faz? E ele: dou-me continuamente, assim que eu sou vida deles, gozo felicidade, bem imenso, sem termo e sem limites. De mim estão cheios, em mim tudo encontram. Eu sou tudo para eles, e eles são todos para mim. Então acho que ela está falando do céu, né? Daqueles que já estão no céu, estão já nessa concordância, né? Já estão assim, continuamente ali recebendo os bens, gozando da felicidade, né? Cada um no seu grau, daquilo que conheceram, daquilo que viveram, mas todos em felicidade, porque lá no céu reina a divina vontade entre eles. Entre eles, se a divina vontade está entre eles, então todos participam dessa felicidade, desse bem imenso, né? Sem termos, sem limites, né? Estão cheios de Jesus. Em mim tudo encontram, né? Porque em Jesus está todos os bens. Eu sou tudo para eles e eles são todos para mim. Então já estão confirmados em Jesus no amor, né? Ou seja, eles não querem outra coisa. Eles estão ali justamente porque escolheram Ele, né? Escolheram Jesus, escolheram essa via, né? Escolheram a porta, serem enxertados em Jesus, né? Não quiseram ser ramos obstinados, né? Que se desligaram da videira, né? Nunca. Eles estão confirmados, estão gozando desse bem que eles tanto desejaram, já em vida buscaram, né? Já em vida desejaram Ele mais do que tudo. Então, Jesus também os deseja, né? Então, eles estão confirmados nessa felicidade, nesse amor, nessa beleza. Só que aqui ele não disse, né, que eles fazem uma só coisa com ele, como ele falou do Pai, né? Eu, ao ouvir isso, queria como me zangar. Ele disse: aos santos te dás continuamente, em troca de mim, tão limitado. Quer dizer que ela está reclamando, né? Que enquanto os santos é só receber, 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 né? A Luísa não tem isso, né? A Luísa está vivendo a privação. Então, ela não está vivendo essa plenitude ainda. Então, ela fala em intervalos o Senhor se dá a mim, né? Até fazer-me passar parte do dia sem que venha. E às vezes demora tanto que me vem o temor de que nem sequer na noite virá. Por isso eu vivo morrendo, mas da morte mais cruel e impiedosa. E sem embargo, dizia que me amava muito. E ele, minha filha, também a ti me dou continuamente, ora pessoalmente e ora com a graça, ora com a luz e em tantos outros modos. E além disso, quem te disse que não te amo tanto, tanto? Então Jesus nunca disse que não amava ela. Então ela que fez as conclusões dela baseadas no que ela imagina, né? Que não, se eu visse Jesus o tempo todo, experimentasse sua felicidade igual experimentam os santos, né? Sem limites, sem termo e sem limites, estão totalmente cheios de Jesus, né? Se eu também sentisse isso, então com certeza, realmente é porque tem alguma coisa. Ele não me ama tanto assim, igual ele ama os santos, não, né? Ela pensa isso, mas ele nunca disse isso, nunca. E ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que ele se dá a alma de várias formas. Ora pessoalmente, que é o caso da Luísa, que via ele, né? Ora com a graça. Então ele dá as graças dele para a alma. Então, gente, se nossa respiração é graça, imagina se Deus não se dá continuamente a nós. Ora com a luz. E é verdade. A luz que ele manda sobre nós. A luz que ele coloca na nossa vida, na nossa alma. Iluminando as situações que a gente começa a ver de uma outra forma. De forma divina. Ele nos dá essa luz. E em tantos outros modos ele se derrama em tudo o que nos acontece. Ele está
em doação. Deus sempre te doa. Foi falado no Kairos que a nossa respiração é a doação de Deus, né? Então realmente, se ele se dá continuamente, porque a gente não respira de vez em quando. A gente respira o tempo todo. Então, ele se dá a nós o tempo todo. Isso não é amor? Alguém que doa, 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 doa sem parar, não ama? Não ama? Não ama pouco, né? Ama muito. Ama muito. Sem contar que a alegria que ela está tendo na terra, de poder viver na divina vontade, os santos não tiveram. Eles estão vivendo agora no céu, mas eles não podem trabalhar mais assim. Eles não podem fazer outros atos na divina vontade. Eles estão já se encerrou esse tempo para eles. Então eles estão recebendo, eles estão contemplando, eles estão amando, né? Recebendo as graças que a própria Luísa, ao ter acesso, derrama para eles. E eles gozam desses bens, do conhecimento da divina vontade. Mas é muito diferente o estado deles para o estado dela. Eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. É muito diferente uma alma que está na terra, vivendo na divina vontade, para um santo que está no céu. Claro que na eternidade ele fala que a gente fará muito mais, muito mais, muito mais, muito mais pelos outros, tá? Mas e por Deus? Quem pode fazer mais por Deus agora? Os que estão lá no céu ou a Heloísa? Nesse caso, né? Nesse tempo aqui que nós estamos refletindo. Então, vamos supor, nós que estamos aqui na Terra. Quem pode entrar na unidade do Fiat e multiplicar as glórias que Nossa Senhora deu, que a Luísa deu, e você também participar desses bens e duplicar e multiplicar essa vida divina, dando muitas glórias para Deus com seus atos. Quem pode? Então, agora enquanto eu estava nisto, veio-me um pensamento que perguntasse se era vontade de Deus o meu estado. Nossa, até hoje já está com esse pensamento, meu Deus do céu. Se Jesus estivesse descontente com ela, meu Deus do céu, eu nunca deixaria ela nesse estado, não. Nunca, nunca, nunca. Ele já falou várias vezes para ela que esse estado tá certo, porque parece que quando ele fala de como é os santos lá, a felicidade dos santos no céu, aí ela associa assim, então eu não tô sendo amada igual ele está sendo amado. Tem alguma coisa errada com o estado. Eles estão te agradando porque eles estão recebendo, estão cheios do Senhor, né? Eu estou vazia, né? Eu estou muitas das vezes angustiada, na agonia, mas ela está na terra, é muito diferente, né? Sem contar que ela está reparando todas as criaturas, um contexto muito difícil, reparando a divina vontade. Tanta glória que nenhuma criatura estava dando para Deus, só deu Nossa Senhora. E ela, como uma criatura redimida, que nasceu em pecado, é a primeira desse grupo, né, desse gênero de almas a reparar o Senhor, a divina vontade, que ficou muito tempo à espera, muito tempo esperando por essa alma. Então, é pensar na felicidade de Deus, sabe? No que Deus está vendo, né? É aqui que a gente tem que mudar a chave do nosso pensamento. Começar a pensar no que Deus está vendo. Aí ela queria perguntar para Deus, né? Se esse estado dela era vontade de Deus. Pois isto era mais necessário do que ele estava dizendo. E ele, em vez de me responder, aproximou-se e pôs-me a língua na boca e eu não pude falar mais. Só chupava uma coisa que não sei dizer e ao retirá-la, mal pude dizer. Senhor, volta logo. Quem sabe quando virás? E ele respondeu. Esta noite virei de novo e desapareceu.
Então, ele não respondeu ela. Ele não respondeu ela. Isso acontece muito, né? Muito, 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 muito. E às vezes também a gente faz umas perguntas assim, muito. Que a gente não pensa, sabe? Pra perguntar pra Jesus, né? A gente só vê a situação e mede pelos sentimentos. Tô pastor com mal-estar? Ai, tô fora da vontade de Deus. Nossa. Então, imagina ele falar uma coisa, falar, para você confirmar com você que tá tudo certo, que ele tá feliz, tá tudo certo, tá feliz. Essa penalidade enorme dela não ter Jesus é importante também diante da justiça de Deus. Tudo, tudo para a alma dela, porque se ela ficar só vendo ela, ó, só vendo Jesus, só vendo Jesus. Então tem essa questão da justiça, né? Mas às vezes a alma fala e não pensa, não reflete. Então às vezes Jesus não tem o que falar mesmo, não, mãe. Às vezes então eu entendo também. Quantas vezes eu fiquei falando as coisas que não tive resposta e eu fico pensando, uai. É porque faltou estudar o livro do céu, né? Faltou prestar atenção. Não era uma pergunta assim. Que pergunta é essa? Sério que você ainda vai fazer essa pergunta? Então porque aí porque que, então é um momento também de se pensar, né? Por que Jesus não falou nada? Peraí, deixa eu voltar lá e recapitular o que ele me falou, né? Então, 10 de dezembro, não, volume 10, 9 de novembro de 1910. Efeitos nocivos, horríveis, né? Ruins, das obras santas feitas com finalidade humana. É exatamente o que a gente está falando no grupo, né? Das obras feitas, mas a finalidade é receber do humano, né? Confirmar do humano. Então não é o que agrada a Deus, é o ferro, né? Não é o ouro. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a confiar ao meu bendito Jesus as tantas necessidades da igreja. Jesus disse-me: minha filha, as obras mais santas feitas com fins humanos são como aqueles recipientes quebrados, que colocando-se dentro deles algum líquido, pouco a pouco escorre, né, na terra e se durante a necessidade vão tomar daqueles recipientes enquanto-se vazios. Então, não absorve nada, não consegue reter nada, sabe? Nada pode conservar, porque o recipiente está quebrado. Eis porque os filhos da minha igreja, ele está falando dos membros, né? Dos filhos, a igreja é a mãe, né? De todos. Então, eis porque os filhos da minha igreja se reduziram a tal estado. Porque eles estão tão humanos, com a cabeça tão no humano, tão voltados para olhar para o chão, estão lá, como foi falado no Kairos, olhando para outra direção. O Senhor aponta o lado certo e a pessoa vira a cabeça e olha para o lado errado. Estão esses recipientes quebrados. Não consegue conservar nada da palavra de Deus. Por quê? Porque se encheram do humano. Então, quando uma alma precisa deles, eles não têm nada para dar, para doar, porque estão totalmente vazios. Estão sem unção. Sem unção, o recipiente está sem unção. Não tem vida divina ali, não tem conhecimento, não tem uma verdade, não tem uma palavra. Não tem. Porque eles não conservam, não guardam, não cingem os rins com essas verdades de Deus. Não. Então, essas são as obras mesmo santas, mas feitas para, não foram feitas para Deus.
Eis porque os filhos da minha igreja se reduziram a tal estado, porque no seu agir, tudo é com fins humanos. Deixa eu ganhar um dinheiro aqui, deixa eu ganhar apoio do político aqui, deixa eu ganhar seguidores aqui. Quero ficar bonito na fita, quero ficar bonito na foto, quero ficar bonito na câmera. Quero falar bonito para todo mundo aplaudir. Quero amigos. Quero ser reconhecido como o melhor padre dessa paróquia, que já passou por essa paróquia. O melhor de todos. O que mais trabalha. O que deixa a paróquia mais bonita. Vou estudar bastante para mim ter palavra chique para falar. Vou cantar, vou ser cantor. Vou ser cantor. Porque eu tenho uma voz bonita, porque eu sou talentoso. É muito complicado. Porque eu preciso de audiência. Porque os fins humanos não é só em direção a alguém te dar alguma coisa, né? Pra você, aplauso, essas coisas. Mas os fins humanos também é pra pessoa mesma, né? Cara, você padre, dá pra estudar, fazer faculdade. O salário é bom. Né? Eu vou buscar a vocação sacerdócio, porque eu tenho assim, uns problemas mesmo aí, ó. Questão da sexualidade mesmo, então tem que ser padre. Não tô falando só, tô falando todos os leigos. Eu vou ficar naquela paróquia ali porque eu gosto daquele padre. Eu quero ser a pregadora. Chamar público, multidão. Arrebentar a boca do balão aqui. Quantas coisas, gente. Faz as coisas para Deus, mas sempre é finalidade humana. Vamos fazer essa barraquinha aqui na igreja, mas vamos pôr essas músicas sertanejas, vamos pôr essas músicas aqui para atrair, porque senão o povo não gosta. Vamos vender bebida alcoólica, porque aí para atrair todo mundo, né? Quantas coisas assim, feitas, mas vazias de espírito interior. Por isso que é vazio, porque é vazio de espírito interior. O humano não tem nada para dar. Portanto, debilitados, exaustos e quase cegos pelo espírito humano, que o espírito humano da debilidade, o espírito humano da cegueira, o espírito humano da surdez, todos os efeitos do humano você vai ter naquele ato. Então, seus excessos. Então, é um espírito, gente, que tem que ser mandado embora. O espírito humano tem que ser mandado embora. É tirar o espírito humano e mais Espírito Santo. É dele que nós precisamos. É do Espírito Santo no nosso agir, nas nossas atitudes. É o Espírito Santo que tem que ser vamos dizer assim, inspiração para qualquer coisa que a gente vai fazer, porque ele só habita em pureza, ou seja, pureza de intenção, de fazer as coisas com o espírito reto, com a única finalidade de agradar a Deus. O Espírito Santo trabalha desse jeito, confirmando as pessoas no amor. Se não tem amor ali, que é esse amor por Deus, como vai ter Espírito Santo? O espírito humano gosta do amor satânico. Esse não é o amor que o Espírito Santo vem nos ensinar. O Espírito Santo vem justamente para aperfeiçoar a gente, dando seus dons, para que nós possamos agir na mais perfeita ordem. Como a gente é pequeno e limitado, o Espírito Santo vem justamente para nos capacitar para amar a Deus, nos capacitar para fazer as coisas por amor a Deus.
É nos capacitar para fazer as coisas com cheio de holofote, de lacinho, o mais perfeito possível, mas o mais santo possível. O mais reto possível. Com a finalidade santa, com um propósito santo, visando a glória de Deus e o bem das almas. Mais nada. Não entra amor a dinheiro, não entra amor a riqueza, não entra amor a honra, não entra amor a holofotes, não entra amor próprio, nada disso, que isso é espírito humano, não tem nada a ver com o Espírito Santo. No Espírito Santo não, é só coisa pura, santa, reta, que entra. É pouco ele tem que se valer de muito recurso, de muita coisa. Não é qualidade. Fazer as coisas com o Espírito Santo é qualidade, não é quantidade. É qualidade, é amor. Fazer as coisas com o Espírito Santo, aí é amor. Aí tem o amor verdadeiro, que é o que Deus ensinou. Já vi coisas grandiosas e muito vazias, e já vi coisas que as pessoas nem ligam muito, nem deu valor nenhum, e carregada de unção. Então não tem nada a ver com o tamanho de nada, com a quantidade de nada. O Espírito Santo agir, mas é na intenção que a pessoa coloca. Vem, Espírito Santo, me ajudar. Chamar por ele, deseja só ele. Olha, eu tenho o Espírito de Deus nesse ato, eu não preciso do que o humano pensa, né? Do espírito humano desse mundo. O que o espírito humano, quando entra para falar as coisas, o que o espírito humano faz? Olha, muda um pouco essas coisas do jeito que você está falando aí, que o povo não está gostando, né? Cuidado com certas palavras. O espírito humano é carregado de cuidados, de precauções, chamando de prudência, de virtude, confundindo com virtude, que não é virtude coisa nenhuma. Não é o espírito humano que tem que moldar o nosso ato. Esse você tem que mandar embora. Esse eu tem que ser destruído. Esse eu tem que ser destruído para reinar a divina vontade. Oh, quanto deveriam ter vigiado os chefes da igreja para não me fazer ser motivo de chacota, olha. E quase a cobertura de suas indignas ações. A cobertura no final eu falei Jesus. Às vezes Jesus é só a capa, né? Mas o que está lá por dentro mesmo é outra coisa. Aí que hora pra você ver, ele fala assim, parece que fazem chacota de mim. Chacota. E quase a cobertura de suas indignas ações. Tipo assim, Jesus é a cereja do bolo, né? O bolo é todo recheado com amor próprio, com vontade humana, com respeito humano, com interesse daqui, dali, tal, com sabor tal, tudo. E no final, Jesus é a cereja. Põe Jesus em cima assim para dar um brilhozinho. Que é isso? Que é isso? Mas Deus está vendo isso e não está gostando nem um pouco. Está indignado. O que é puro, o que é santo, o que é louvável, o que é de boa fama, é isso que deve ocupar os seus corações. O que é puro, o que é santo. O resto é resto. Então, descarta, tira, destrói. É ficar na palavra, é ficar na verdade que ele já ensinou, sem tirar e sem ficar pondo muita coisa. É a palavra como ela é. É ficar na palavra de Deus, se firmar na verdade e parar de querer ouvir o humano. Vamos acrescentar coisas da filosofia, vamos acrescentar coisas do humanismo, vamos acrescentar coisas disso e daquilo. Não, não. Porque Deus não está sendo mais o suficiente? Ou é o ego que quer crescer e Deus vira uma oposição ao seu ego? Corta o seu ego, destrói ele.
É melhor entrar sem o olho, né? Sem o braço, no reino do céu. Corta a perna, corta o ego, corta o egoísmo. Corta os laços com os 3 inimigos: carne, mundo e demônio. Mas fixe na verdade. É verdade que se faria muito escândalo se julgasse e se castigasse, mas isso me seria de menor ofensa que os tantos sacrilégios que cometem. Então, é verdade que se faria muito escândalo se julgasse, se ficasse um brigando com o outro na internet, né? Um contra o outro. E se castigassem uns aos outros, né? Mas isso me seria ainda menor do que tantos sacrilégios que cometem. Então, eu tenho que estar mais chateada ainda com os que causam escândalo. Quem faz escândalo e promove briga, tá errado também. Mas ele fica mais ofendido ainda com quem causou aquela briga, com quem motivou aquela briga. A mim é muito duro tolerá-los. É duro aguentar a vontade humana, gente. É duro aguentar essas misérias. É difícil de engolir, né? É duro, é duro. Roga, roga, minha filha, porque muitas coisas tristes estão por sair de dentro dos filhos da igreja. É fácil não. É continuar nossos atos na divina vontade e seguir firme, né? E essas coisas que a gente vê serve pra gente rogar mais ainda, que é o que ele pede de nós. Ele não fala assim, vai lá fazer passeata, né? Promove uma campanha aí e junta uns jovens, um povo aí para ir atrás lá dos bispos, dos padres, né? Ele não fala nada disso. Quando estiver falando alguma coisa na igreja, levanta e se pronuncia mesmo e sai fora. Nada disso. Nada disso. Ele não fala assim. Ele pede, roga, roga muito, né? E esse rogar é os atos da vontade divina, que são rogos que a gente faz, né? Para o reino vir. O rogo é a oração, né? Você está pedindo, você está fazendo a petição pelo reino, porque é aquilo que foi falado no Kairos. Você vê essa realidade toda que está acontecendo e isso aumenta, te move para cada vez mais desejar o reino, porque é o reino que vai purificar toda essa realidade e corrigir todos, né? Todos. Limpar, né? É pegar a folha e passar a borracha de novo. Escrever uma nova história na nossa vida, né? Então a gente roga, a gente pede que venha esse reino que precisa ser vivido entre as criaturas, divulgado, né? Essas verdades vão reinar mesmo, né? E a gente fica aspirando, desejando e vivendo, fazendo os nossos atos à vontade divina, junto com Jesus, porque é exatamente vivendo assim vamos poder dizer também que nós fazemos nossa coisa com Jesus. E fazer nossa coisa com Ele quer dizer que estamos fazendo nossa coisa com o Pai, com o Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe.